Atos capítulo 8. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que já ouvimos aqui nesta noite, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores a Ti entoados, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes, ó Deus. Mas nós cremos que o Senhor ainda tem mais uma porção da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos capacita. Reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Nos dá graça para a glória do Teu nome, Senhor. Usa-o como um canal de bênção, Senhor, nesta noite, para que possamos transmitir a Tua palavra, que ela venha de encontro com as nossas necessidades e prospere naquilo que foi enviada, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Eu, como sempre, preciso... Não, o óculos está aqui. Esse não. Senão eu não pregava, hoje tem tanto versículo para ler. Se eu não tivesse trazido o óculos, eu ia ter que fazer igual aquele povo que precisa de intérprete, né? Melhor é para ler só. Ia ter que ficar alguém do lado. Mas eu preciso da atenção dos irmãos. Deus nos deu uma palavra ontem e nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, como temos sempre falado aqui. E a grande dificuldade do nosso tempo é a subversão da palavra de Deus. Muita gente está mudando, acrescentando, modificando a palavra de Deus de uma forma tão sutil e tanto quanto perspicaz, e muitos não estão dando conta disso. E nós estamos engolindo, vamos dizer assim, coisas que estão sendo impostas, porque o nosso filtro, ou o nosso nível de conhecimento, ou mesmo o nosso critério de conferir o que está sendo falado com a Bíblia, infelizmente muita gente, não vou dizer todos, né, mas muita gente está deixando de lado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então preciso que os irmãos cresçam comigo nessa linha de raciocínio, prestem atenção para a gente entender, e eu vou depender aqui da graça de Deus para poder transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos pegar um versículo, na verdade dois versículos aqui em Atos capítulo 8, versículos 30 e 31, como base, só para a gente fazer uma introdução sobre o assunto. Atos capítulo 8, versículos 30 e 31. Isso nada mais é do que um sinal de final dos tempos, tá? A Bíblia diz que no fim dos tempos haveriam homens amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, o inimigo está trabalhando para que a palavra de Deus realmente seja adulterada, vamos dizer assim, não é? Atos 8, 30 e 31 diz assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Guarda esse versículo. Entendes tu o que lês? Essa frase. E ele diz: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém? Entendes tu o que lês? Uma pergunta. Quando você lê a Bíblia, você entende o que você está lendo? Aí eu digo mais: entende tu o que ouves? Porque tem gente que nem lê mais. As pessoas hoje ouvem. Por quê? Pela facilidade de ouvir. Hoje, se você quiser ouvir alguém pregar, acho que não tem um momento do dia que não tem alguém pregando. Na TV, no rádio, na internet. O problema não é as pessoas pregarem. A questão é o que eles estão pregando. O que eles estão ensinando. O que eles estão dizendo. E baseado nesse questionamento, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Não quero que me respondam, não quero que respondam para o vizinho. Eu quero que vocês sejam o mais sinceros possíveis com vocês mesmos. Diante de Deus, o que vocês acham que vocês são? Barro ou ouro? Não quero saber a resposta de ninguém. Não precisa olhar para mim, levantar a mão e falar alguma coisa.
Nem precisa comentar com o teu vizinho. Responda para você. Qual que é o seu conceito de si próprio diante de Deus? Você é barro ou você é ouro? Hoje pela manhã nós falávamos aqui sobre a teologia dos amigos de Jó, falávamos sobre a religiosidade dos amigos de Jó, e eu falei algo aqui que expressa o amor de Deus por nós de uma maneira assim, a qual acho que poucas pessoas já pensaram nisso, inclusive eu, até Deus me mostrar isso. Quando nós vemos o projeto de Deus da criação da humanidade, da criação de todas as coisas que existem, eu me deparo com alguns versículos que chamam a atenção. Se nós observássemos lá em Efésios 1:4, se eu não me engano, eu não vou ler todos os versículos, não por causa do tempo, mas eu falo as referências aqui, diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, deixa eu ver aqui também, vou falar o versículo errado, não vou ler, se não me engano é o 20. É o 20. Falando também que Jesus ele foi conhecido e manifestado ainda antes da fundação do mundo. E em Apocalipse 13 também faz essa mesma referência. Só nesses 3 pontos que a gente está citando, a gente já tem aqui conteúdo suficiente para a gente construir uma doutrina, para a gente afirmar uma doutrina em cima disso. Então o que esses versículos querem dizer na verdade? Que Deus, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Mas espera aí, como é que Deus planeja, antes da fundação do mundo, a morte do Cordeiro, se nós sabemos que Jesus ele foi crucificado há pouco mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás, mais ou menos? Antes de Deus criar a humanidade, eu até fiz aqui uma conjectura de manhã. Imagina Deus conversando com a Trindade, não é? Chega lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão os 3 lá. Vamos fazer alguma coisa diferente. Então nós vamos criar um universo. Aí depois nós vamos criar os planetas. Vamos criar o sistema solar, todo o firmamento, tudo bonitinho. Dentro de um determinado planeta que vai ser chamado Terra, nós vamos criar mar, vamos criar os seres viventes aquáticos no geral, vamos criar a terra, vamos criar as florestas, vamos criar os animais e por último nós vamos criar um ser diferente, que nós vamos chamar de homem. E esse ser ele vai ter algo que é peculiar nosso, a Trindade conversando. Ele vai ser feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí eu acredito que em algum momento, como Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele fala, mas nós vamos dar atributo para o homem de escolha. O homem ele vai ser um ser capaz de escolher, de tomar suas decisões próprias. Isso vai se virar contra nós, porque o homem vai se rebelar. Aí eu imagino, isso eu que estou conjecturando, tá gente? Eu imagino que Jesus nesse momento, ele fala, não, espera aí. Isso acontecendo, eu vou lá. Eu entro nesse mundo que ainda nós vamos criar como um homem, como eles vão ser feitos, e pago o preço da dívida deles numa cruz, para que eles possam novamente ter um contato conosco que eu diga com a Trindade. Então a Bíblia diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o que isso significa? Que a primeira coisa que Deus viu, observou, parou, planejou, antes de criar todas as coisas, foi a cruz. Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele pela eternidade. Qual foi a pergunta que eu fiz para vocês?
Todos lembram da pergunta? Preciso repetir? Estão pensando. Aí nós, diante disso, nós vamos vendo o tamanho do amor de Deus. Quando nós olhamos para o texto áureo da Bíblia, qual que é o texto áureo da Bíblia? A Bíblia tem diversos textos áureos, mas existe um central, que é chamado do texto áureo da Bíblia. Eu falei também hoje pela manhã. Qual é? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele ama o mundo de uma maneira inexplicável. Quando aqui diz que Deus ama o mundo, o que significa o mundo? Deus ama a criação, a terra, o sistema? O que está fazendo menção aqui de mundo? Todas as pessoas do mundo. A humanidade, melhor dizendo. Deus, Ele ama a humanidade de uma maneira tão inexplicável que Ele entrega o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. O que nós somos diante de Deus? Vai guardando, vai construindo esse pensamento na tua cabeça. Aí nós vemos que diante de tudo isso, alguns pregadores hoje começam a hipervalorizar o homem. Isso na palavra, isso nos louvores. O homem é colocado como o centro. Você me permite eu usar uma expressão aqui agora? Nada contra. Só para a gente entender. Vou aproveitar o gancho. Eu nem sabia que você ia cantar esse hino. Porque eu também gosto. Carlinhos Félix, né? Ele é do Cates Barnera. Super antigo. Nós somos o centro do sonho de Deus. Não era isso que eu ia dizer? Deus sonha. Você não está errado de cantar. Entendeu? Sim. Tem um outro hino que diz, linda letra, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sei cantar mais. Aí a segunda parte fala, você é precioso. Como que é? Mais raro que o ouro puro. Como que é? Fala, canta. Mais raro que o Mais raro que o ouro puro de Ofir. Ofir é um lugar onde Salomão mandava tirar ouro quando ele foi rei. Era um lugar que tinha o ouro do mais alto quilate da época. Era o ouro mais puro que existia. E esse hino, ele nos compara como ouro puro de Ofir. O que a Bíblia diz sobre essa questão do ouro puro de Ofir? Quem trouxe o cinto de segurança aí a pé? Isaías capítulo 13. Eu vou ler direto o versículo, depois eu falo o contexto. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Está escrito na palavra? Acabei de ler. Dá para dizer que isso não está escrito na Bíblia? Não dá para dizer. Aí alguém diz assim, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir, o ouro fino de Ofir. Isaías está falando exatamente a mesma coisa. Então, se nós pararmos para pensar que nós nos achamos diante de Deus como ouro, a gente precisa entender esse contexto. Olha o que começa dizendo esse capítulo 13. Peso, jugo, condenação da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós.
Eu vou ler, tá? Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a um grande povo. A voz do reboliço dos reinos e das nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa, em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do sul. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, não é nem choro, é uivo. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores, e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Quando Deus está falando aqui que vai fazer os homens como o mais fino ouro puro de Ofir, sabe o que significa isso? Vocês já viram como purifica o ouro? Alguém já viu o ouro no seu estado natural? Ele vem bruto, ele vem todo sujo, você mal vê que aquilo tem valor. Aí eles têm que aquecer aquilo até o ouro derreter, para separar a impureza. Quando o ouro derrete, eles extraem o ouro puro. Deus está dizendo aqui que vai derreter tudo para julgar o homem. Se nós fôssemos de ouro, como talvez, não sei, alguém que no nosso meio agora possa ter pensado ser, nós não conseguiríamos ser trabalhados por Deus. Porque o ouro você só refina derretendo, acabando com ele, queimando. E o que vai queimar? Não é o lago de fogo? Aqui fala de juízo, gente. Isso aqui está falando de juízo. Peso da Babilônia. Quando nós olhamos lá no Apocalipse, o que Deus diz sobre a Babilônia? A grande prostituta, ou a mãe de todas as prostituições, que corrompeu a terra. Deus está declarando aqui em Isaías 13 um peso de juízo sobre as nações iníquas. E olha, eu vou ser tão severo, eu vou ser tão duro, eu vou ser tão rigoroso, que eu vou derreter esse povo como se faz com ouro puro de Ofir. Entende isso no que lês? Eu não estou julgando ninguém aqui que canta os hinos, não é por esse caminho que eu quero entrar, mesmo porque eu não estou aqui para julgar ninguém. O que eu estou querendo dizer é que nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ser criteriosos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós cantamos e até mesmo com aquilo que nós pregamos. Porque a sutileza enrustida por trás de algo aparentemente bonito nos induz a erros doutrinários, onde o homem hoje é colocado como o centro da atenção de todas as coisas, como se Deus existisse por causa do homem, quando que na verdade é bem o contrário, o homem só existe por causa de Deus. Logo no começo do culto nós ouvimos a palavra que a irmã Dirce trouxe, e Deus ainda usou falando com a igreja,
E se os irmãos lembram, Deus falou que Ele faz como Ele quer, que Ele desmanche e faz de novo para consertar. Por que Deus consegue fazer isso? Porque lá no Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, mas tirados do pó da terra. Então, diante de Deus, nós somos barro. Mas Deus ama, irmão, antes da fundação do mundo, mas nós somos barro. Mas Deus enviou seu Filho para morrer por nós num amor inexplicável, mas ainda somos barro. Mas Deus, Ele faz por nós isso, aquilo, mas nós somos barro. Porque com barro, gente, dá para tratar. Com barro dá para modificar. Com barro dá para amassar e fazer de novo. Com ouro você não consegue fazer isso. Ouro é juízo. E barro Deus esculpe a maneira que Ele deseja. Olha o que diz. Uma passagem conhecida de todos, Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, olha a explicação disso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação, olha, Deus está falando de juízo, e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Veja aqui que Deus mostra para Jeremias, exemplificando a casa de Israel, olha, eu estou falando constantemente sobre juízo, e o povo não me ouve. Veja, Jeremias, para você entender, vai à casa do oleiro e vê o que ele está fazendo. E estava lá o oleiro, construindo um vaso. Ele lá com a sua mesa, rodando lá a argila, lá o barro, né? E ele formando o vaso. E aquele vaso, de repente, ele entorta e desfaz. O que o oleiro faz? Amassa tudo de novo, me desce lá o argila, o barro outra vez, começa a rodar, roda outra vez e forma outro. O primeiro não ficou bom? Vamos fazer um novo. Quer dizer, trocou de barro? Não. O barro é o mesmo. Ele só começa o trabalho novamente. Se fosse de ouro, ia dar para amassar, fazer novo? Ia ter que vir juízo. Não tem como começar de novo. É juízo, é fogo, é derreter. Nós somos barro, irmãos, nas mãos do oleiro. Nós somos como barro. Nós não podemos perder isso de vista. Existe um pseudo-evangelho que quer supervalorizar o homem. Não vamos entrar nessa. Paulo, o apóstolo Paulo, que tanto fez na obra do Senhor, ele começa o ministério, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quanto mais a sua maturidade no conhecimento de Deus aumentava, mais ele próprio se diminuía, a ponto que depois ele, Paulo, em outra passagem, servo do Senhor. E mais para frente nós vemos Paulo, escravo do Senhor. E a conclusão que ele chega de si próprio em algumas passagens, que eu não vou citar tudo agora por causa do tempo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer quando eu vejo já fiz. Eu sou de ouro na presença de Deus. É isso que ele falava?
Miserável o homem que sou. O inimigo está usando uma estratégia hoje para supervalorizar. As pessoas, quando elas se supervalorizam, elas têm o seu ego inchado. E isso não agrada a Deus. Porque Deus, ele se alegra na nossa humildade. Qual foi o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia? Jesus. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou, enquanto homem, ser igual a Deus. Antes, ele se despiu da sua glória e habitou entre nós. Jesus, ele teve fome. Jesus, ele teve sede. Jesus, ele foi esbofeteado. Cuspiram no rosto de Jesus. O humilharam, o ofenderam, o caluniaram. Se Jesus quisesse, irmãos, no estalar de dedo, viria uma miríade de anjos ali para defender. Lembra quando foram prender Jesus lá no Getsemane? A primeira vez que os soldados vieram, quem conseguiu tocar em Jesus? Caíram todos para trás. Aí vieram de novo, vamos lá. Caíram todos para trás. Aí o templo estava completo, eles foram lá e prenderam Jesus. Agora as pessoas estão se achando muita coisa diante de Deus, no sentido de, não, porque se eu não for, a igreja fecha. Se eu sair, é que eu canso de falar aqui, eu vou repetir de novo, eu canso de falar. O dia que eu não for mais útil aqui, sabe o que Deus faz? Ele põe alguém melhor do que eu aqui para fazer o que eu faço. E a obra de Deus continua de vento em popa. Porque ele não depende de mim. Eu é que dependo dele. Nós somos barro. Quando você é barro, você tem chance de ser trabalhado. Enquanto você é barro, você errando, há a possibilidade de, desde que haja arrependimento, de Deus ir lá e refazer, de Deus ir lá e consertar. Se for preciso, Deus vai lá e faz um vaso novo, porque nós somos barro. Quando eu começar a achar que eu sou ouro, aí eu vou ser daquele tipo de crente, não me toque, não me rele. Porque agora eu sou especial para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus? Sim, está escrito. Mas isso não muda a sua estrutura. Você continua sendo barro. E nós somos barro. E Deus é o oleiro. E Ele faz como Ele quer. Amém. Amém. Cabe a nós, nessa mesa, onde o barro, a argila está rodando, é nós estarmos o quê? Para que a obra fique bem feita, no centro da vontade de Deus. Amém. Se a argila estiver no centro da roda, no centro da vontade do oleiro, ele vai trabalhar aquela argila e o vaso fica pronto. Agora, se nós estamos fora do centro da vontade, já viu alguma coisa rodar fora do centro? Ela roda torta. Se você pegar uma mesa rodando e colocar algo no meio, ele vai rodar sem se mexer assim, ó, ele vai rodar certinho no meio. Se ele estiver fora de centro, ele vai rodar torto. Se você pegar para construir um vaso com alguma coisa fora de centro, sabe o que vai acontecer? Quando você começar a levantar as paredes do vaso, um lado vai ficar grosso e o outro lado vai ficar fininho, uma casca de ovo. Quem que já fez ovo de Páscoa aqui naquelas forminhas? Quando você coloca ali tudo bonitinho, aí o chocolate corre para o meio da forminha, aí a forminha assim, quando você tira, ele solta, né? O meio está dessa grossura e as partes de cima estão uma casquinha de ovo. E se bate, quebra. Não é assim que acontece? Por quê? Porque está fora de centro, correu para o meio. A argila, se ela está fora de centro, Deus não consegue fazer do jeito que Ele quer, porque quando aquele vaso começar a crescer, ele vai ser extremamente forte de um lado e extremamente frágil de outro.
E qualquer pancadinha do lado frágil quebra o vaso inteiro, gente. Destrói o vaso inteiro. Se você deixar o oleiro trabalhar, se você deixar o oleiro amassar o barro, se você deixar o oleiro umedecer o barro, se você deixar o oleiro colocar o barro no centro da mesa, tá fora, vem mais para cá um pouquinho, tá aqui, tá saindo de lado, peraí que eu vou chegar para cá, e aí o oleiro vai começar a construir um vaso, e esse vaso vai saindo perfeito diante do oleiro, porque o oleiro é perfeito. E ele vai trabalhando e vai moldando esse barro. E esse processo de construção dura o nosso tempo de vida. Ninguém acha aqui também, no outro extremo, porque eu já sou um vaso pronto. Nós estamos em constante aperfeiçoamento pelo oleiro. Sabe quando nós vamos ser um vaso pronto? Na ressurreição, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí diz que aquilo que é corruptível se revestirá daquilo que é incorruptível. Aquilo que é frágil, que quebra fácil, agora não quebra mais. Agora é perfeito. Enquanto estivermos aqui, nós somos vaso de barro. O tempo de crente não muda o barro para ouro. Lembra a visão da estátua de Daniel, quando a pedra é lançada sem mão? Lembra aqui que a Bíblia fala dos artelhos, dos pés, que era uma parte de barro e outra parte de ferro. Se o ferro, que é um metal menos nobre do que o ouro, não dá liga com o barro, imagina o ouro com o barro. Não tem liga. Isso não existe. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente canta. Porque sutilmente o inimigo está engodando a muita gente. Tem gente que se acha intocável dentro da igreja, irmãos. E as pessoas vão correr o risco de cair no erro dos amigos de Jó. Vão se tornar o quê? Religiosos. Vaso de ouro serve para quê? Para ficar num canto brilhando. Só para aparecer. Isso não tem utilidade. Já viu alguém ir pegar água com vaso de ouro? É cântaro de barro. A pessoa faz prato com um prato de ouro? Não, ela vai fazer um prato ali com barro. O barro é útil. O ouro é a aparência. O barro Deus usa. O ouro Deus põe de lado para adorno, para enfeite. O que é melhor? Sermos úteis nas mãos do Senhor ou sermos enfeites dentro da igreja? Não deixe que ninguém corrompa o seu entendimento. Seja criterioso. Nós precisamos voltar às Escrituras para não sermos enganados. A Bíblia diz que, se possível fosse, o diabo se transformaria num anjo de luz para enganar até os escolhidos. Então vamos ter cuidado. Veja como é sutil, veja como é bonito. A letra do hino é linda. Se você parar para pensar, tem um vídeo que você vê o povo cantando no shopping, lá, vão levando, coisa mais linda aquilo. Mas quando você começa a analisar o conteúdo, tem um desvio doutrinário no conteúdo. E eu não estou me referindo só a esse hino, isso num contexto geral. Vamos tomar cuidado com pregações e com louvores que hipervalorizam o homem. O centro do culto é Deus. A adoração é dada para Deus. A honra pertence a Deus. A glória pertence a Deus. O louvor pertence a Deus. O domínio é de Deus. A majestade é do Senhor. O trono é para Ele. E dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Graças a Deus. Por que muitos cultos são vazios?
enaltecem o ser humano. Congressos, todos ganham presente, pastor ganha presente, líder ganha presente, jovem ganha presente, a igreja ganha presente. E Jesus ganha o quê? Não tem uma alma no fim do congresso para aceitar Jesus. Porque todo mundo quer brilhar. Quando que é o objetivo, irmãos? Qual que é a ordem de Jesus para nós? Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. E aqueles que creem que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é essa. Nós não temos que querer brilhar. Nós precisamos. Amém? Amém. Foi isso que Deus me deu, irmãos. E pode ter certeza que Deus falou primeiro comigo. Amém? Amém. Vamos orar a Deus? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos esclarece, nos dirige, nos direciona em todos os momentos, Pai. Pai, ajuda-nos a te servir da melhor maneira, te adorar da melhor maneira, entender, Senhor, que nós somos limitados, somos fracos, e o Senhor é grande, o Senhor é digno de honra, de glória, de adoração, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor é o que está no centro, Pai, da nossa adoração, Pai. O Senhor é aquele que tem que estar sendo lembrado em todos os momentos, Pai, que não venhamos fazer nada, Senhor, para tentarmos ser reconhecidos, mas que o Teu nome seja exaltado em todo momento, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em todo momento, Pai. Oh, Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos o discernimento para entendermos o que é Teu e o que não é, Pai. Para que nós venhamos caminhar na Tua presença todos os dias das nossas vidas, Pai. Para que nós venhamos Te glorificar e Te exaltar, Senhor, de todo o nosso coração. Oh, Pai amado, que a Tua presença, Senhor, continue enchendo os nossos corações, as nossas vidas, Pai, o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos glorificar o Teu santo nome com todo o nosso coração, Pai, para que nós venhamos Te adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Pai, de todo o nosso espírito, Pai. Oh, Pai amado, que o Senhor seja o centro, Pai, de todo o trabalho que nós fizermos, Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, do nosso lar, Pai, da nossa adoração, Pai. E que o Teu nome continue sendo exaltado sobre cada vida, Pai. Te pedimos também, Senhor, leva-nos na Tua santa paz, Senhor. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Dá-nos uma semana de paz, Senhor. Uma semana abençoada para cada um de nós, Senhor. Que o Teu nome continue sendo sobre as nossas vidas, nos ajudando em todos os momentos, Pai. Nessa semana de oração, ajuda-nos, Senhor, estamos aqui, Senhor, buscando a Tua face, Te adorando e Te engrandecendo, Pai. Pois nós sabemos que aos Teus pés, Pai, é o lugar onde nós podemos buscar a Tua face, Senhor. Oh, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a Tua presença e entender que o Senhor é grande em todos os momentos, Pai. Oh, Pai, é no nome de Jesus que nós Te pedimos, Pai. E é no nome de Jesus que nós já Te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo sejam conosco não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós digamos. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.